Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam vivos, bem, saudáveis e fazendo muita arte. Não esquece de curtir, compartilhar este vídeo, me seguir em todas as minhas redes sociais, que é TikTok, YouTube e Instagram. E comenta, porque seu comentário é extremamente importante. Quer dizer o que você está achando desses vídeos sobre história de artistas. E fala aí, qual artista você gostaria de ouvir a próxima história? E hoje vamos lá, porque essa história é grande. Nossa, foi o maior roteiro até agora. E foi bom, gostei de relembrar várias coisinhas. E algumas que eu descobri. Bom, hoje vamos falar de Leonardo da Vinci, meu artista favorito quando eu era criança. E provavelmente o meu maior estímulo para começar a desenhar. Sinceramente eu não sei onde que eu soube dele, mas depois que soube, nossa, queria saber tudo sobre a Itália. Bom, vamos lá. Leonardo da Vinci, ele nasceu em 1452 em Vinci, lá na Itália. Não era bem Itália na época, né? Essa ideia de Itália, nação, não existia naquela época. Bom, ele nasceu em 15 de abril. E o pai dele era um tabelião florentino e se chamava Piero. E sua mãe era a jovem Catarina. Provavelmente muito jovem, não tinha nada de relevante sobre ela, não era de família rica, então por isso só falavam de a jovem. Cabe dizer que Leonardo da Vinci, ele teve muitas profissões, diga-se de passagem. Ele não era só desenhista e pintor, mas ele também era poeta, ele era mecânico, arquiteto, urbanista. Ele fez vários tratados de anatomia, trabalhou com hidráulica, era filósofo, balista. Meu Deus, o cara fazia muita coisa. O desenho ajudou ele muito. E bom, o pai se recusou a dar nome para ele, por isso ele ganhou o sobrenome dele, acabou se tornando referência à cidade, Vinci. Ele viveu com sua mãe até os 4 anos e depois o avô paterno tomou a guarda dele e com quem ele viveu até os 16 anos. Nesse período, esse avô acabou percebendo o talento dele para a arte, dizem até que ele vivia desenhando na terrinha ali perto e isso acabou chamando a atenção dos outros pela grande capacidade do menino. Bom, com 16 anos ele foi para Florença, onde virou aprendiz de Andrea del Verrocchio, um famoso pintor da época. Cabe-se dizer que ele foi modelo para Davi, uma obra de 1475. Dizem que ele era muito bonito e tinha lindos olhos azuis, e por isso se tornou um modelo dessa obra. Eu vi ela e legal mesmo. Vou até usar como modelo para o desenho. Seu primeiro trabalho importante foi o Batismo de Cristo, onde ele pintou os anjos e a paisagem à esquerda do quadro. Cabe-se dizer que na época, quando você virava aprendiz, você virava tipo um funcionário. Você aprendia a profissão fazendo. E aí você ia aprendendo com o artista, fazendo tarefas simples e cada vez mais fazendo atividades mais complexas. Tanto que alguns quadros é difícil saber a gente não sabe bem se é do artista ou não, porque, por exemplo, esse quadro foi assinado pelo Verrocchio. Contudo, partes do quadro foram pintadas por ele. Existem inclusive várias obras que os aprendizes copiavam de seus mestres para ir aprendendo. Bom, com 25 anos, ele já tinha muito talento e acabou indo trabalhar com Lorenzo de Médici, que era um mecenas e o governante de Florença. Em 78, encomendaram para ele o painel da Capela de São Bernardo, no Palácio da Senhoria. Em 81, painel da Igreja dos Frades de São Donato de Scopeto, em Florença. Esta ficou inacabada. E também em São Jerônimo. E em 82, com 30 anos então,
ele foi para Milão ser engenheiro, arquiteto e pintor de Ludovico Sforza, Duque de Milão. Em 83, ele pintou a Virgem das Rochas, que tem duas versões. Uma está no Louvre e uma na Galeria Nacional de Londres. Dizem que essa foi pintada até posteriormente. Em 85, ele pinta a Dama do Arminho, que é um retrato de Cecilia Gallerani, amante de 14 anos do Duque de Milão. Cabe ressaltar que naquela época, maioridade não existia. Você nasceu, você já é meio que adulto, então trabalha porque senão a família passa fome. E também não existia essa ideia de que uma pessoa precisa ter mais de 20 anos para ser adulta, porque naquela época as pessoas morriam com, em média, aos 30 anos. Cabe lembrar que não tinha antibióticos, então qualquer doença um pouquinho mais forte matava. E se tomar um corte de faca, às vezes uma faca bem enferrujada ou só suja, também morria. Então, 14 anos, uma pessoa já era considerada adulta. Fazer o quê? Em 95, os preparativos da obra Ele inicia os preparativos da obra A Última Ceia, que tem 9 metros por 4,20 metros, que era para a parede do refeitório do convento de Santa Maria della Grazia, em Milão. Essa obra demorou 3 anos para ser feita. Ele também fez o projeto da cidade, que foram os esboços, além de projetar o sistema de canais, irrigação e abastecimento da cidade. Ele fez o urbanismo, basicamente, da cidade. E ele voltou para Florença porque a França invadiu. Cabe dizer que Milão era basicamente um país em si. E ali foi invadido por a França e ele voltou para lá. Ia ficar no meio da guerra. Entre 1500 e 1501 ele viajou muito para fazer várias coisas, tanto que é dessa época o retrato de Isabel d'Este, que ficou inacabada, e ele também projetou o sistema defensivo de Veneza. Em 1503 ele começou a Gioconda, que a gente conhece como Mona Lisa. Segundo Giorgio Vasari, que é um biógrafo, e ele fez isso bem posterior, não tão posterior. Foi em 1511, ele viveu entre 1511 e 1574. Esse é o retrato da esposa de Francesco del Giocondo, um florentino bem rico. Em 1507, ele foi nomeado pintor e engenheiro na corte de Luís XII, na França. E ele levou a Mona Lisa inacabada com ele. E terminou nesse mesmo ano. Essa obra hoje está no Louvre, um museu lá de Paris. Em 1510, ele fez Santa Ana, a Virgem e o Menino. Ela foi iniciada em 1503 e é concluída nesse mesmo ano. Essa obra foi encomendada para o altar-mor da igreja de Santa Nunziata, em Florença. Em 1513, ele foi para Roma e se tornou protegido do irmão do Papa Leão X, que se chamava Giuliano de Médici. Roma não contratou ele, preferiu contratar Rafael e Michelangelo, que eram artistas mais jovens. Ele também pintou nessa mesma época João Batista, que provavelmente é a sua última obra. Ele se aprofundou em matemática e óptica nessa época e se dedicou a projetos de arquitetura, engenharia e anatomia, que nesse caso ele foi acusado de desrespeito aos mortos. Dizem que em leito de morte ele confessou a De Beatis, secretária do cardeal de Argon, que tinha dessecado 30 corpos que ele comprou, arrancou a pele para poder ver as veias, junção dos ossos e disposição dos músculos. Ele anotou tudo que ele conhecia em cadernos de forma cifrada, tanto que você só consegue ler diante de um espelho. E esse aglomerado de coisas se tornou o Tratado de Anatomia, que foi muito importante para o desenvolvimento da medicina. O homem vitruviano hoje se encontra na Galeria della Accademia em Veneza, e que tem as proporções exatas de um ser humano. Com a morte de Giuliano, ele aceitou o convite dos seus amigos franceses e deixou a Itália em 1516
levando manuscritos, obras inacabadas e desenhos, e foi para a França. Como ele tinha muitos problemas de saúde e problemas de articulação na mão esquerda, ele foi morar no castelo de Clous, perto de Amboise, na França, que era a residência de Francisco I, e este o visitava constantemente. Em 1519, ele ficou acamado e pediu para ficar cercado de seus 3 quadros favoritos: a Mona Lisa, São João Batista e Santa Ana, que era sua obra favorita. Ele faleceu em 2 de maio de 1519. Ele está sepultado em Amboise, no convento da igreja de Saint-Florentin. Da Vinci deixou muitas obras inacabadas e algumas a gente não consegue conferir são deles. Mas aí foi um artista incrível, usou muito o desenho para se expressar. Esse artista me inspirou muito, tanto pela multiplicidade de coisas que ele fazia, o que deve explicar porque eu gosto de fazer tantas coisas também. E, acima de tudo, ele usou o desenho para conseguir compreender o mundo, tanto que há muitos projetos que, mais alguns anos à frente, dariam certo. Ele fez projetos de máquinas voadoras, ele estudou filosofia, ele escrevia poesia. Há curiosidades meio bobas que eu acho meio irrelevante falar, mas dizem que ele era homossexual, não faz a menor diferença isso. Saber a vida privada nesse quesito dos artistas não faz diferença. Eu imagino que ele sofreu muito em vida por conta disso, porque a época era meio... não aceitava muito, ainda mais numa época onde o cristianismo era muito forte e ele sempre foi contra o homossexualismo. Uma outra curiosidade importante é que a pintura da Santa Ceia, extremamente famosa dele, já sofreu inúmeros restauros por conta da umidade nas paredes. Inclusive, ela sobreviveu a bombardeios da época da Segunda Guerra Mundial, o que é incrível. Parece que o último restauro dela ocorreu em 76 e durou até 1999. E ela provavelmente está descaracterizada, porque são inúmeros restauros ao longo de sua existência. Então põe aí o que... Vamos ver aqui quando que foi a obra foi realizada. Cadê a ceia? Ela é de 1595, então põe que ela tem uns 400 e tantos anos. E a Itália tem muita umidade, então são tantos restauros que a gente não tem certeza de como que era exatamente a obra original. E sim, para quem não conhece, quando a gente vai restaurar uma obra de arte, a gente acaba pintando em cima daquilo que se perdeu. Então, pode ser que o restaurador tenha inserido informações novas ou não. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado, que fiquem todos vivos, bem e façam muita arte. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para viver com mais arte em sua maravilhosa vida. E até mais, pessoal!